Olá! É um enorme prazer estarmos novamente entrando na sua casa para falarmos de direitos e deveres e, por sinal, fazermos uma cidadania em ação. Hoje nós vamos falar sobre o novo Código de Processo Civil. Mas, se você perder o programa de hoje, que temos como entrevistado o nosso querido apresentador, Dr. Clóvis Brasil Pereira, você pode reassistir através do site www.leges.com.br ou então, se tiver dúvidas a respeito desta entrevista, envie para direitosdestaque@proleges.com.br. Estamos também nas redes sociais para esclarecer quaisquer dúvidas a respeito dos programas que estão indo ao ar. No programa de hoje, compartilho com a querida doutora Rosana, a quem é uma colega que eu tenho um enorme apreço e é um enorme prazer estar aqui com ela. Doutora Rosana, obrigada por estar conosco neste programa. Obrigada, Tatiana. Bom, quero cumprimentar também o nosso telespectador, agradecer a sua audiência e já iniciar aqui a nossa abertura, identificando, né, o nosso entrevistado de hoje, que não se faz muito necessário as apresentações. Dr. Clóvis Brasil Pereira, que é advogado, professor universitário, editor do site jurídico prolege.com.br e, principalmente, né, o nosso colega aqui de bancada, nosso mentor do nosso programa Direitos e Deveres. E é um prazer muito grande estar com você aqui hoje, né, como entrevistado. Falaremos hoje do Código de Processo Civil, né, a legislação nova que está entrando em vigor em breve. O doutor Clóvis vai colocar isso para a gente. E eu vou passar para a Tati para fazer a primeira pergunta. Obrigada, doutora. Doutor Clóvis, falamos muito em projetos, debatemos muito esse projeto, e aí então foi sancionada a lei chamada do ministro Fux, né, que é a 13.105, de 16 de março agora de 2015. E fala-se então no novo Código de Processo Civil. Muitas coisas temos falado a respeito de como vai mudar, o que influencia, o que alterou essa transformação. Então, o que pode influenciar de fato o nosso telespectador e a nossa sociedade no geral, esse novo Código de Processo Civil? Bem, gente, de fato temos um novo Código de Processo Civil que vai entrar em vigor no dia 18 de março de 2016, né? Ele foi sancionado no dia 17 de março, publicado, e um ano depois ele vai entrar em vigor. Então estamos naquela fase da discussão do Código, do entendimento do Código, uma vez que todos os segmentos do direito têm que se adaptar. São juízes, promotores, advogados, né, os estudantes que estão finalizando os seus cursos. E é um desafio, legislação nova, todo mundo preparado para enfrentá-la. E o que vai melhorar, o que vai contribuir isso no dia a dia para o jurisdicionado, o telespectador que está aí em casa, o que tem a ver com ele, o novo Código de Processo Civil? Bom, temos que dizer o seguinte: o Código é o que regula os procedimentos judiciais. Então, eu tenho direito? Tenho que buscar isso no judiciário através de um processo, de uma ação. E o Código é que delimita quais são as regras que esse processo vai seguir. Por isso que é importante e ele, de certa forma, pode contribuir positivamente ou negativamente para que o resultado do processo seja alcançado com mais ou menos tempo. A questão que levou o novo Código é a morosidade da justiça. Se falou muito na época, quando o projeto foi encaminhado ao Senado, em 2010, de que precisávamos de um novo Código porque a justiça era muito morosa. Naquela época, o CNJ divulgou uma estatística que nós tínhamos 84 milhões de processos em 2010. Realmente um número assustador. O que ocorre? Ficaram 4 anos discutindo o Código, vai para a Câmara, volta para o Senado. No dia 17 de dezembro de 2014 foi votado
E hoje nós já falamos em 100 milhões de processos. E quando o código entrar em vigor, no ano que vem, se estima que sejam 105 milhões de processos. É muita responsabilidade que estão entregando na mão desse novo Código de Processo Civil. Na verdade, isso é um engodo. O código por si só não vai resolver coisa nenhuma, né? Ele, se não tiverem outras ações, uma melhor estruturação do Poder Judiciário, né? Aumentar o número de juízes, melhorar a questão da infraestrutura, enfim, são várias medidas. O código poderá ajudar com o tempo, mas não vai, de pronto, ser a solução como a mídia, de uma forma geral, passou, né? Uma falsa ideia que foi passada aos telespectadores. É bem complicado isso, né, doutor Clóvis? Bem, com relação ao número de recursos, né? Nós que somos da área jurídica, muito se discute essa questão da morosidade que você acabou de colocar. O Código de Processo Civil, o novo, né? O que entrará em vigor em breve, ele vai alterar alguma coisa com relação a esse número de recursos? Ele tem essa finalidade ou talvez vai conseguir atingir essa finalidade de um pouco mais de agilidade na justiça? olha, é oportuna, viu, Rosana, a sua pergunta, porque foi passada a falsa ideia de que o culpado pela morosidade da justiça são os advogados. É verdade. O advogado recorre muito. A culpa O advogado sempre recorre nossa, de né, tudo. doutor? E o advogado quer. E essa ideia, ela está praticamente pacificada no entendimento das pessoas de uma forma geral. O que acontece? O advogado recorre porque o recurso existe. E porque é motivo, né? E é obrigação dele. Age equivocadamente e negligentemente o advogado que não recorre. Porque quando eu recebo a procuração de um cliente, eu tenho que exercer a minha função na minha plenitude. E eu tenho que exaurir todos os recursos disponibilizados na sua defesa. Então o advogado recorre porque a lei autoriza. Seria eu um advogado negligente se não recorresse. Então mas é fácil, tem que arrumar um culpado, né? E é fácil de arrumar o culpado. E a mídia elegeu o advogado como o culpado pela morosidade da justiça. Bom, o código seria a grande oportunidade para nós mexermos na questão recursal. O problema, Rosana e Tatiana, é que nós vivemos num regime democrático, né? Estado, felizmente, e o processo é uma via de mão dupla. Tem o interesse do autor, tem o interesse do réu. E nós temos princípios constitucionais: ampla defesa, devido processo legal, contraditório. E tem que ser assim. Eu tenho que dar oportunidade ao réu de se defender. Esses princípios constitucionais estão hoje todos eles absorvidos no novo Código de Processo Civil. Os primeiros 10 artigos do Código de Processo Civil, eles falam, né, das normas fundamentais do processo civil. E faz referência com muito mais ênfase que a própria Constituição. Bom, respeitamos a Constituição, respeitamos o Código que está alinhado com a Constituição, nem poderia ser diferente. E os recursos? Os recursos eu sempre tenho brincado nas palestras inúmeras que eu tenho dado aí pelo Departamento Cultural da OAB São Paulo, visitando várias cidades, né? Os cursos que a gente dá pela Escola Superior da Advocacia. Quando a gente tem dúvida, a melhor coisa que tem é perguntar para uma criança, porque a criança é o serzinho mais sincero que tem, né? E aí outro dia eu estava em Limeira e tinha uma mãe que, assistindo o curso, não pôde deixar o filho em casa, um menino de 8 anos, Gustavo, lembro, perguntei para ele o nome dele, ele ficou todo envergonhado na plateia, 67 advogados, e eu falei: Gustavo, posso te fazer uma pergunta? Sim. Diz para nós, 8 é mais ou menos que 9? Ele ficou olhando assim para mim. Ele falou: não entendi.
Digo, 8 e 9, qual é o número maior? Ele fala, você está brincando, né? Não estou brincando, estou falando uma coisa séria. Sabe o que é? Nós saímos de um Código de Processo Civil de hoje, com 8 recursos, e o novo Código de Processo Civil, que veio para diminuir os recursos e para agilizar a justiça, tem 9 recursos. Então, foi tudo conversa fiada. Nós não diminuímos os recursos, nós simplesmente aumentamos o número dos recursos. Então, pelo número de recursos, está provado de que a morosidade da justiça não atrapalha, pelo menos para o legislador. Então, doutor Clóvis, retomando essa questão de morosidade, essa questão constitucional das garantias fundamentais, né? Até o próprio, como o senhor disse, o artigo 1º do Código fala sobre essas questões fundamentais, essas garantias da Constituição. E então eu creio que, como também estudiosa desse novo código para aplicação no próximo ano, nós podemos falar então que nós vamos estar falando em legalidades, um princípio basilar, totalmente constitucional. E aí, né, surge uma questão de contagem de prazos, porque a gente antigamente teve uma variação nessa mudança, né? E ao meu ver, principalmente na minha área de atuação, que a gente fala assim, eu preciso do direito para ontem, né? Isso não ficou para ontem, quer dizer, eu tenho agora um prazo muito maior para qualquer incidente ou para qualquer recurso. E retomando essa questão de recursos, eu vejo que eu tenho muito mais incidentes dentro desse meu novo processo e dessa nova atuação de direitos do que eu tinha anteriormente. Hoje, o que eu poderia resolver com uma simples petição ou um simples despacho no meio do processo, eu tenho que julgar através de um outro meio processual, e esse meio processual leva a contagem de prazo diferenciado e muitas vezes até julgamento ao final dessa lide, né? Como é que a gente vai ficar com isso? Olha, isso aí é um pouco contraditório, viu, Tatiana? Porque, lógico, buscar a rapidez, eu teria que simplesmente esquecer de princípios constitucionais. Então seria fácil. Entrega o processo, o juiz lê, cita o réu, dá a sentença, sem respeitar o direito do outro. Acontece que o Código, ele tem uma preocupação muito grande com o contraditório, em todo ele. Ao ponto de dizer que o juiz não poderá decidir, mesmo questões que ele hoje decide de ofício, significa o quê? Que ele pode prontamente decidir, até nas questões que ele tenha que possa decidir de ofício, ele tem que dar vista à parte contrária. Eu, particularmente, acho isso ótimo. Acho que respeitar os dois, porque a gente se lembra da morosidade quando a gente é autor de uma ação, mas a gente tem que lembrar de que o réu também tem direitos a serem respeitados. Quanto aos prazos nos recursos, basicamente não mudou muita coisa. Hoje todos os prazos são de 15 dias, tá? Com relação ao embargo de declaração apenas, que é de 5 dias, tá? O resto, todos os recursos uniformizou para 15 dias. A única coisa que alterou um pouquinho, mas isso acho que veio em respeito ao próprio advogado, é a forma da contagem do prazo, tá? Porque hoje nós temos uma contagem de prazo totalmente desfavorável ao advogado. Hoje o prazo começa a contar na quinta, ele conta na sexta, no sábado, no domingo. Se tiver um feriado de segunda e de terça, conta corrido, prazo. esses dias são corridos. Conta corrido, né? Então, enquanto o juiz está descansando no final de semana, enquanto o serventuário da justiça está descansando no final de semana, nós estamos apavorados para cumprir um prazo, né? E o Código corrige isso, porque a contagem a partir de 18 de março de 2016 será considerada apenas nos dias úteis. Quer dizer, é uma reivindicação muito antiga da advocacia e que finalmente foi atendido. Do mesmo jeito que o juiz tem direito ao descanso, o advogado
não é o advogado em si, é o advogado da sua família, né? Porque não tem coisa mais desagradável do que o seu filho estar lá na expectativa de sair e ir num passeio, a sua esposa ou vice-versa, e você dizer, ó, não posso porque eu estou trabalhando. Pô, que diabo, você trabalha no sábado, domingo e feriado? A gente vai ao parquinho com o notebook. Exatamente. Né? Bom, nosso tempo já encerrou do primeiro bloco. Vamos fazer aqui um breve intervalo e deixar aqui para o nosso telespectador os nossos contatos, né? Alguma pergunta, alguma dúvida, sugestão de pauta, direitos e deveres.tvdestaque@prolegios.com.br e reforçar que o nosso programa ele é reapresentado às 7h30 da manhã da terça-feira. Ou, caso você não tenha acesso ao programa pela TV, você também pode nos assistir pelo www.d11.com.br. Voltamos já.